Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós aprendemos na semana passada, que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Finalizamos a aula do primeiro período falando que esta paz descreve a serenidade, a tranquilidade, o contentamento perfeito em relação à vida. Essa palavra Irene é a palavra para descrever também a perfeição dos relacionamentos. É a palavra da amizade humana. Os amigos de um homem são literalmente em hebraico amigos da minha paz. Jeremias capítulo 20, verso 10. Jeremias 20, verso 10. Diz assim: porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai e denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos, todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Jeremias ele fala dos amigos da sua paz, ou amigos íntimos. Em Jeremias 38, 22, ele fala dos bons amigos. A condenação que Isaías faz dos homens maus e injustos é que eles não conheceram o caminho da paz. Isaías fala dessas pessoas dizendo assim: essas pessoas elas não conheceram o caminho da paz. Jesus Cristo, quando está na cruz do Calvário, e aqueles homens estão lá tripudiando dele, ele fala: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isaías fala que eles têm sido destruidores de relacionamentos pessoais. Eles não têm paz. Procura paz, diz o salmista, e empenha-se por alcançá-la. Procura ser reto, ser justo, procura ter paz no seu coração. Não paz com coisas. Não paz em pessoas e em situações, mas paz na retidão do seu relacionamento com Deus. Faça tudo para endireitar o relacionamento com o seu próximo. Está com problema? Resolva. É tão sério esta necessidade de paz entre as pessoas, que tem um dia que é o dia da oferta do Senhor, em que o Senhor, na palavra, diz: se você está nesse dia do perdão, dia da oferta, dia do perdão, que você lembrar que você tem uma pessoa a se consertar, você deixa lá a sua oferta e vai primeiro se consertar com a pessoa. A importância em manter-se relacionamentos corretos, justos. É a palavra da amizade humana. Os amigos de um homem são literalmente em hebraico amigos da sua paz. É a palavra do relacionamento certo também entre uma nação e outra. Como, por exemplo, em Josué 9,15, quando Josué ele faz paz com os homens de Gideão. Aqueles homens chegam, falam: olha, nós queremos te servir. E havia uma ordenança de destruição e de matança. E aqueles homens se submetem e Josué decide fazer paz com eles. É a palavra do relacionamento entre homem e Deus. Homem e Deus precisam ter relacionamento de paz. Você tem que saber as ordenanças do Senhor. Você tem que conhecer os seus ensinamentos para que você possa viver com Ele em paz. Você tem que encontrar o relacionamento entre Deus e os seus, porque há uma aliança de paz entre eles, o que torna certo que será mais fácil serem removidas as montanhas e as colinas do que a misericórdia de Deus se afastar dos homens. Isaías 54:10 fala: é mais fácil as montanhas se moverem do que a misericórdia de Deus se afastar da sua vida.
Jeremias declara que Deus ele tem pensamentos de paz. Abra aí Jeremias 29:11. Tira esse som, por favor. Jeremias 29:11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o Senhor ele quer, o que ele pensa de você, são pensamentos de paz. Não são pensamentos de destruição. Estou falando de filhos. Estou falando de filhas. E você muitas vezes, em meio às lutas e dificuldades, você acha que Deus está querendo te destruir. E Ele fala, não. Eu tenho a respeito de você pensamentos de paz e não de mal. É fácil ver quão importante é a palavra paz. É muito mais do que um estado negativo onde os problemas eles cessam. A paz bíblica, a paz cristã não tem a ver com fim de dificuldades, em que as pessoas elas se aglomeram nas igrejas para fazer campanha para que elas possam ter paz na sua situação. Não é esta paz. Descreve a saúde do corpo, o bem-estar e a segurança, a perfeita serenidade e tranquilidade, uma vida e um estado em que um homem tem um relacionamento perfeito com o seu próximo e com Deus. É claro que essa situação ela só vai ser verdadeira só na glória. Não há possibilidade de você ter paz com todos os seres humanos aqui. Não é possível você, através de você, conseguir ter paz com Deus, a não ser através do relacionamento com Cristo. Mas entenda que você tem que caminhar buscando uma excelência. É melhorar a cada dia. É buscar a cada dia você ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais excelente. Verdadeiramente paz é uma palavra que entra no vocabulário do Novo Testamento, trazendo consigo aspectos da glória de Deus. No Novo Testamento, a palavra paz, ela ocorre 88 vezes nos livros. A ocorrência mais comum se acha nas saudações. A saudação de uma carta normal do Novo Testamento é graça graça a vós outros e paz. Lê algumas, Romanos 1,7. Abre aí por gentileza. Romanos. Nós temos várias referências, eu vou salpicar algumas. Romanos, capítulo 1, verso 7. A todos, amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A paz ela é importante. Efésios capítulo 1, verso 2. Efésios 1, verso 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Paulo, é só o apóstolo Paulo que fala sobre essa paz? Não. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. 2 João, verso 3. 2 João, verso 3. A graça
a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Apocalipse capítulo 1, verso 4, a nossa última referência que nós vamos ler. Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E você vê que esta saudação, ela está falando sempre sobre uma graça que vem de Deus sobre os homens. O apóstolo Paulo fala a graça de Deus, a graça de Jesus. Pedro fala a graça de Deus, a graça de Jesus. João fala a graça de Deus, a graça de Jesus. Essa é uma saudação especificamente significativa. A graça é o início também de uma das cartas pagãs. É usualmente traduzido como saudações e pode significar, como nós já vimos na semana passada, a alegria seja contigo. Paz é a saudação normal e comum numa carta judaica. É assim que nós nos cumprimentamos na igreja. A paz seja convosco. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele entra no meio dos discípulos e ele fala: a minha paz, a paz que eu tenho, eu dou para vocês. A paz seja convosco. É como se os escritores cristãos tomassem e juntassem as saudações e dissessem: em Jesus Cristo realizou-se tudo quanto judeus e gentios já sonharam e desejaram para si mesmos e para outros. Os gentios falavam: paz com você. Os hebreus falavam: paz com você. E aí o Evangelho, ele vem juntando, o Novo Testamento, ele vem juntando tudo, falando assim: essa paz, ela pode ser disponível para judeus e também para aqueles que não são judeus. O Senhor, ele fala que o muro de separação que havia sumiu. Não há mais grego, judeu, escravo, livre, não há mais isso. Nós temos acesso a esta paz. Nós não somos judeus de sangue, eu não sou judeu de sangue, mas através de Cristo nós temos acesso a essa paz. Nós podemos falar: a alegria seja contigo, a paz seja contigo. Em Jesus Cristo existe para judeus e gentios, hebreus, gregos, tudo para o sumo bem dos homens, os filhos, as filhas. Todas as bênçãos se reúnem no bem-estar oferecido em Jesus Cristo através da paz. Você tem que buscar o amor, você tem que buscar a alegria, mas você também tem que buscar a paz. A paz de conhecer as Escrituras e viver segundo as Escrituras. A paz de buscar fazer o que é certo, num mundo que diz que você tem que ser melhor e que você tem que levar vantagem em tudo. Todas as bênçãos reúnem-se no bem-estar perfeito oferecido em Jesus Cristo através da sua paz. No Novo Testamento, a paz tem certas origens. A paz, ela provém da fé. Como você vai ter dentro do cristianismo paz se você não tem fé em Deus? Se você acha que a qualquer momento pode cair um avião na sua casa, a qualquer momento vai entrar um ladrão e vai levar todos os seus bens, a qualquer momento você vai abrir a sua despensa e não vai encontrar nada para comer, como que você pode ter paz? A paz provém da fé. A oração de Paulo pelos cristãos em Roma é que o Deus da esperança os enchesse com todo gozo e paz. Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, verso 13. Apóstolo Paulo, já no finzinho da sua carta à igreja de Roma, ele fala assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria, de todo gozo e paz no vosso crer. Está falando de fé. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Gozo e paz para você ter esperança no porvir.
A paz provém da certeza da sabedoria, do amor e do poder de Deus. Sabedoria que Deus te concede para tomar as decisões certas segundo a vontade dele. Amor, que ele entregou seu Filho amado para morrer por você na cruz do Calvário. E no poder de Deus, um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. A paz provém da fé. A paz provém da certeza, da sabedoria, do amor e do poder de Deus. A paz provém de apostar a sua vida na fé de que aquilo que Jesus Cristo disse a respeito de Deus é verdade. Aposte. Não dinheiro na cena, não é no bicho, mas coloque as suas fichas, a sua confiança em Deus. Há um conceito dentro do mundo secular que você não deve apostar todas as suas fichas apenas num lugar. E dentro do mundo secular isso é verdade. Se você tem um dinheiro para aplicar, não aplique tudo no mesmo lugar, no mesmo negócio. Diversifique, porque se der errado em um, você sempre tem outro. Mas quando se refere ao cristianismo, você não tem que procurar outras filosofias, outras formas de crer. Você tem que acreditar no que Deus falou, no que Jesus Cristo falou de Deus. Ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Da mesma maneira que Cristo foi ressuscitado, você vai ser ressuscitado. Nunca vi um justo mendigar o pão, ou seja, não vai faltar alimento na sua mesa. Seja satisfeito. A vida cristã tem em primeiro plano a atividade intensa e como pano de fundo uma passividade sábia em que o cristão descansa em Deus. O cristão não é aquele que não faz nada. O cristão não é aquele que senta e fica esperando as coisas caírem do céu, mas é uma pessoa que se move segundo a sabedoria de Deus e tem paz. Efésios diz que se reveste de toda a armadura de Deus. Coloca o capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, coloca o cinto, como é que é? Da verdade, o escudo da fé. Calma. Evangelho, as sandálias do Evangelho, a preparação da paz. Embaraçado no seu braço, o escudo da fé. Da verdade. Escudo da verdade. A espada do Espírito. E tendo feito tudo, aguarde em Deus. Confia que Ele vai fazer a parte dele. É só isso. É só isso. A vida cristã tem em primeiro plano uma atividade intensa. Trabalhe, estude, faça a sua parte. Mas com um pano de fundo, você tem que saber que tem uma passividade sábia em que o cristão descansa em Deus. Descanse no Senhor. Ele escreveu todos os seus caminhos. Ele controla os fios de cabelo que caem da sua cabeça. Alguns caem mais, outros menos. Mas está no controle do Senhor. E isso, quando entra no seu coração, gera em você paz. A paz, ela não provém de uma casa na praia, saldo bancário. Porque senão as pessoas que são ricas, elas viveriam em paz. Não haveria, por exemplo, suicídio entre as pessoas que têm muito dinheiro. Mas você vê que não é bem assim. Quanto mais o ser humano tem, mais o ser humano quer. A paz, ela provém de Deus, e Paulo fala desta paz. A paz de Deus. Que paz é essa? Filipenses 4:7. Qual que é a paz de Deus? É uma paz que nós podemos encontrar em livros de autoajuda? Na meditação no Monte do Tibete? Filipenses 4:7. A paz que Deus tem a te dar é a paz que excede todo o entendimento. É a paz que passa a mente humana, o raciocínio humano. E esta paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Salmos 91 diz que o Senhor, Ele coloca você debaixo das suas asas. Ele protege. Por isso que nós temos que ter paz. Temos que ter tranquilidade.
Temos que nos esforçar. Temos que fazer a nossa parte. Há uma responsabilidade nas suas ações. Mas creia que Deus está contigo. Com toda a probabilidade, isso não quer dizer tanto que a paz de Deus ultrapassa o poder de compreensão da mente humana, mas que a paz de Deus ultrapassa a capacidade de planejar da mente humana. A nossa mente pode fazer tudo quanto é plano, mas quando você confia em Deus, você sabe que essa paz de que há um ser superior cuidando de você é muito bom. A paz é muito mais uma coisa que Deus dá do que algo que o homem cria. Lembra lá no amor, quando nós falamos que a obra é humana e o fruto é de Deus? Não há como você produzir esta paz. Não há como. Lá em Lucas fala de um homem que olha para os seus campos e fala assim: eu tenho muitos recursos, mas não vão caber no meu celeiro. E eu vou fazer o quê? Eu vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores. E quando a colheita estiver pronta, eu vou encher até a tampa eles e vou viver em paz. E Deus fala: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Não é algo que você constrói, é algo que Deus te dá. Senhor, eu quero paz. Eu tenho orado pedindo paz. Resolver os problemas, sim, mas muito mais a paz de saber que Deus está no controle de todas as coisas. A paz é o dom de Jesus Cristo. Quando Cristo ressurreto voltou para o seu próprio povo, lá em João 20, 19, 21, 26, ele fala: a paz seja convosco. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu dou. Você pode e deve chegar nos ambientes e falar assim: a paz do Senhor seja nesse lugar. Se você tem vergonha, fala baixinho, mas não deixa de falar. Se aquele ambiente, a palavra de Deus diz, se aquele ambiente não aceitar aquela paz, ela volta para você. Que bom, está cheio de paz. Quando Jesus Cristo se ausentou fisicamente dos homens, ele não tinha bens, ele não tinha posses para lhes deixar. Jesus Cristo era aquele que não tinha onde recostar a cabeça. Ele não deixou um livro, ele não deixou um cajado, ele não tinha o que entregar. Ele não tinha um testamento, uma última vontade, um testamento. Mas ele dá o quê? A paz dele. Quando o apóstolo Pedro, ele está na beira do templo, e aquele homem está lá muitos anos coxo, que é colocado lá todo dia para pedir esmolas. Pedro olha nos olhos daquele homem e aquele homem fala assim: opa, eu vou receber um dinheiro. E aí Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu te dou a paz do Senhor sobre a sua vida. Jesus deixou na sua última vontade de testamento a sua paz. Em última análise, a paz não é algo que o homem alcança. É algo que ele aceita. Aceita, pastor? É. Porque às vezes você pode não querer aceitar a paz de Cristo. E aí você continua se esforçando mais do que você devia. Você continua gastando as suas forças e energias mais do que você deve. Porque você acha que a tua paz, ela vem através do seu esforço. E aí você fala: eu não quero a paz de Deus. Muitas pessoas faltaram na nossa escola dominical mais uma vez. É algo que eu falo com as pessoas: não adianta você querer trabalhar de sol a sol. A palavra de Deus diz que em vão vigia a pessoa se Deus não guardar. Em vão é você trabalhar de sol a sol, porque essa comida ela não vai te cair bem nos lábios. É lógico que é bom você ter uma conta positiva, com recursos, mas se você tivesse 10, 20, 30 mil reais no banco hoje, e você padecesse de uma doença grave, quanto tempo daria para pagar de UTI esses R$1.000, 10, 20 mil reais? Será que traria para você a paz do Senhor?
A paz não é algo que o homem alcança, é algo que ele aceita. No Novo Testamento, a paz tem significado que é mais frequente do que qualquer outro e foi transmitido pelo pensamento e usos judaicos. A paz é o relacionamento em todas as esferas da vida. É você saber conviver com as pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você deixa a sua ira passar de um dia para o outro, o seu coração fica amargurado, ele fica sem paz. A Bíblia fala da paz. Os evangelhos são um livro da paz. Pastor, mas não era da alegria? Também é da paz. Porque o nosso Deus, ele tem características que, como se fosse um diamante, ele é multifacetado. Ele é plena paz e ele é plena alegria, mas ele também é plena ira, ele também é plena justiça. A paz é o relacionamento certo dentro do lar. Você tem que saber como deve funcionar o lar. Você tem que estudar a respeito disso. Você tem que ler as escrituras, você tem que ler bons livros. Eu estou lendo um livro lá super legal, chama Restaurando o Casamento. Não que o meu casamento precise de restauração, mas nós precisamos restaurar todo dia. Você tem que saber o que fazer, como agir. Você não pode entrar como um leigo na situação, você tem que saber o que fazer. 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Versos 12. 1 Coríntios capítulo 7, versos 12 a 16. Diz assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Imagina se os dois são cristãos. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Relacionamentos, eles são restaurados através do seu relacionamento com o Senhor. Morra para a sua vontade, para que o outro possa ser restaurado. Verso 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Cadê o meu texto? Perdi. 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, você não sabe. Você não sabe qual é a consequência do seu agir, do seu reagir. Você não sabe. Mas a sua função é fazer o quê? Semear a paz. Fazer com que a paz ela seja algo que superabunde no seu lar, através das suas atitudes. Pastor, mas é tão difícil, você não conhece a minha casa. Eu já tenho os meus problemas aqui. Eu posso te ajudar. Mas quem vai ter que lidar com os seus problemas é você. Eu posso te mostrar o caminho. O caminho que eu também estou procurando trilhar. Não há perfeição no meu lar. Não há perfeição. Nós buscamos a perfeição. Buscamos entre acertos e erros viver da melhor maneira possível. Mas você tem que entender que você tem que se esforçar. Homens, estejam a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Estamos dispostos a morrer por elas. Pais, cuidem dos seus filhos, sobrinhos, irmãos. Pastor, eu não sou casado. Não importa. Você tem vizinhos. Você tem parentes. Espelhe Cristo para que as pessoas possam receber de você a paz. Não há fuga. Não há fuga. Não há como você fugir deste trabalho de levar a paz a este mundo. Não há como.
Se você é casado com o seu cônjuge, se você é casado e tem filhos com o seu filho, se você não tem filho, não importa. As pessoas, elas estão à nossa volta. Deus fala que nós temos que pensar primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Se você não é casado, você não é casada, vá para a Judéia, vá a Samaria, vá aos confins da terra. Mas o que importa é que nós temos que cumprir as ordenanças do Senhor. A paz, ela habita dentro do seu coração. Você vai fazer o que com isso? Vai guardar e colocar numa grande moldura, para que no dia do Senhor você coloque essa moldura debaixo do braço e leve? Ou que você aplique na vida das pessoas, seus amigos? Tenha palavras de paz. As pessoas, elas têm que saber que você pode ajudá-las. E você não precisa fazer muito para que isso ocorra. Simplesmente nutre no seu coração essa paz. Essa paz que vem do estudo das Escrituras, do entendimento de quem é Deus. Entender o que esse Deus espera de você. Qual é o propósito que você está aqui na Terra. Shakespeare não sabia. E ele falava, ser ou não ser, eis a questão. Ele ficava naquela dúvida. O que eu faço? Deus, ele diz, leva aos outros a sua paz. As pessoas, elas têm que olhar para o seu lar como o quartel-general onde você trabalha a sua paz. Pastor, mas eu moro sozinho. Que seja um ambiente de paz. Que quando as pessoas entrarem na tua casa, perfume de Cristo. Eu postei há um tempo atrás para algumas pessoas dizendo, será que as pessoas quando entram no seu lar, eles sentem o perfume do Senhor? Ou o perfume da rosa? Ou será que sente um cheiro de podre? Não porque tem alguma coisa estragada, mas porque ali é um lugar onde não há paz, é amargura, é tristeza. Lugares que as pessoas não querem nem sentar. A pessoa chega, uou, vai embora. Nós podemos fazer os nossos lares, as nossas vidas cheias de paz. A luta está ferrenha, busque mais paz. Se dedique mais. Os vizinhos, eles estão incomodando, se encha de mais paz. É matemática a coisa. E aí você pode dar uma nota. Pastor, aqui tá 8. Você joga para o 9 e você está acima. Você consegue lidar. É a luta do nosso organismo. Se os seus anticorpos, eles são mais fortes do que a enfermidade ela é morta. Ela acaba. Mas se você estiver fraquinho, se você não se alimenta bem, se você não faz exercício, o que acontece? A enfermidade vem, ela te derruba, ela acaba com você. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu não vou avançar mais. Eu vou parar aqui nesta abertura da paz. É o relacionamento certo dentro do lar. O teu lar, ele tem sido um lar de paz. Se você não tem esse lar de paz, você vai fazer o quê? Abandonar esse lar e abrir outro? Ir para outro lugar? Eu sinto lhe informar que você leva esse rabo junto com você. Para onde você for. Se você mudar para os Estados Unidos, se você mudar para Moçambique, se você mudar para a Austrália, se você mudar para a Alemanha, para a Inglaterra, para o castelo da Rainha Vitória, você vai continuar sendo uma pessoa sem paz. E se você estiver num barraco e você conseguir, que nem aquela história que eu falei logo no primeiro módulo, no primeiro tempo, aquele homem lá na África, testemunho da minha aluna que foi para a África, missionária, e ela falava lá que aquele homem não tinha nada. Mas, pastor, como é que você é alegre? Eu tenho paz. Eu tenho Cristo no meu coração. Ele é todo suficiente. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na Tua presença, Pai querido, o coração de cada irmão e cada irmã, Senhor. Nós precisamos da Tua paz, Senhor. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos encha da Tua presença e nos abençoe.
Que nós cada vez mais, Pai, possamos, Pai querido, refletir o Teu amor e a Tua graça. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Amém, queridos? Nós tivemos as nossas 2 primeiras aulas a respeito da paz. E eu creio que talvez na semana que vem nós já estaremos findando a paz para então passarmos para o próximo. Qual que é mesmo o próximo? Gálatas, capítulo 5. Amor, alegria, paz, longanimidade. Está faltando isso na sua vida. Faltando a paz, faltando a paciência. É outro paz, paciência. Quero agradecer você por esse tempo em que você esteve comigo. Eu sei que às vezes é cansativo você estar sentado na frente de uma tela. É cansativo para ver televisão não, né? Mas para ouvir a palavra do Senhor nós temos essa dificuldade. Talvez na frente de uma tela você fique 3 horas, mas quando fica 40 minutos ouvindo a palavra de Deus já dá aquela coceira. Mas isso é do ser humano. Quando Deus vier, quando Jesus Cristo voltar, isso vai acabar. Que você possa à noite estar comigo. A gente vai estar tomando a Santa Ceia. Não esqueça de preparar os elementos para que na hora da Santa Ceia você esteja pronto. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Teu Filho, agradecer aos Teus filhos e às Tuas filhas pelo tempo na Tua presença. Agradecemos pela palavra que foi derramada. E que o Senhor possa, Pai, nos abençoar no nosso almoço, na nossa tarde. E que nós possamos retornar à noite para a glória, honra e louvor do Teu nome. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Vá com Deus.